Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje vamos estabelecer aí um conjunto de reflexões sobre a conjuntura. Esse é o primeiro vídeo de 2022. É importante, esse ano ele é um ano decisivo, né? E aí o objetivo desse canal é estabelecer este compromisso aí de fortalecer as reflexões e uma leitura crítica do contexto político para, assim, mais para o público mais de esquerda, né, um público mais de centro-esquerda, para que exista aí uma reflexão sobre o momento e para que este público também possa poder refletir sobre a situação política e sobre os caminhos do Brasil, né? Então, esse é um dos objetivos do canal. Então, se você está aí acompanhando, enfim, tiver interesse em assistir os vídeos anteriores, você vai encontrar aí as bases que orientam um pouco a análise política, né? E os fundamentos, né, para compreender, enfim, e para ter uma noção do que está sendo discutido. Evidentemente que tudo que está sendo falado aqui também tem muita base em relação ao que acontece no Brasil e ao que é discutido nos canais, nos blogs, enfim, de um modo geral. Muito bem, hoje é 3 de janeiro de 2022 e aí a gente tem a notícia aí do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro sendo internado, né? Sendo internado aí com uma questão envolvendo o intestino, enfim. Uma obstrução do intestino, né? Esse é o ponto 1, né, do vídeo, enfim. Esse vídeo, antes de prosseguir, esse vídeo, a ideia é fazer uma orientação tripla do contexto, né, político, uma relativa ao bolsonarismo e ao atual governo, outra relativa enfim, ao conjunto do sistema político, né, e uma outra relativa à questão eleitoral e à esquerda, né. Então vamos lá. Tem essa questão do Bolsonaro, como eu havia dizendo, como estava relatando aí, acerca da sua questão de saúde, né, sua suposta questão de saúde, e aí a gente sempre remonta à questão da facada, né, a questão de Juiz de Fora, que também foi num contexto eleitoral, né. Não há necessidade muito de aprofundar, existem blogs de esquerda aí salientando isso. O Plantão Brasil é muito importante, né, enfim, já tem um vídeo sobre isso, relatando aí uma operação, uma suposta operação aí envolvendo uma releitura da facada, enfim, uma questão aí de manipulação política envolvendo o que aconteceu em Juiz de Fora, né? E eu estou de acordo, né? Eu creio que deva ser mesmo uma questão estratégica, né? Uma questão política estratégica. Eu acho que é difícil porque a direita, essa direita bolsonarista, ela é realmente muito ardilosa e manipuladora, né? Eu, pessoalmente, para mim ficou claro que não houve facada. Foi realmente uma grande orquestra, uma grande encenação envolvendo com o conluio da Polícia Federal, né? Isso jamais teria sido feito sem um suporte do Estado, né? Isso, a fakeada, né? Depois de assistir o documentário do Joaquim de Carvalho, isso fica claro, né? Não há como. É uma coisa muito absurda na quantidade de contradições dessa história, e acho que é muito é necessário que se mantenha por parte da esquerda um trabalho intenso
de denúncia, de cobrança da sociedade e de alerta e de militância, no sentido de que não houve essa facada não aconteceu, foi uma manipulação, foi uma coisa armada, manipulada, encenada com o conluio do Estado brasileiro, de setores do Estado brasileiro, de milícias, de milícias implantadas na Polícia Federal, na Polícia Militar, ou até mesmo no Exército, né, podemos dizer assim, porque esse tipo de operação seria completamente impossível se tivesse sido feito só pela família Bolsonaro. É completamente impossível. E como que a mídia tradicional ela se posiciona a favor da versão oficial da história, né, e você não vê absolutamente nenhum veículo, né, veículo da imprensa golpista fazendo qualquer tipo de investigação profunda sobre esse tema. Então é extremamente sintomático de que essa facada não aconteceu, de que realmente foi uma armação, e uma armação que tem o conluio dos setores golpistas do Estado, né, e consequentemente da nova ditadura, né. Acho que a nova ditadura tem o Bolsonaro, e aí a gente entra na reflexão sobre o que é o bolsonarismo no contexto da nova ditadura, né? A nova ditadura, como ela é uma ditadura oculta, né? Ela é uma ditadura que ela atua como ditadura, mas ela não é uma ditadura. Ela consegue muito bem, né, neste atual momento, especialmente em momentos especialmente em momentos assim que não são eleitorais, ela consegue ter uma fachada democrática, né, uma simulação democrática, né. E por isso que esse é um ano chave, esse é um ano em que nós vamos ver de fato como o que é o regime político que a gente vive, né. Esse é um ano que é o famoso ou tudo ou nada, né? 2018 foi assim, né? A nova ditadura, naquele momento, ela estava a todo vapor, porque você tinha a Operação Lava Jato, né? A Operação Lava Jato, ela estava bastante atuante, né? Você tinha a figura do Moro ali, aquele apogeu do lavajatismo, né? Então o apogeu do lavajatismo e o lavajatismo como uma manifestação da nova ditadura, né? Um instrumento, né, da nova ditadura bem aparente, né? Bem visível, bem exposto, né? E aí houve também essa questão aí, a nova ditadura não conseguiu manipular as eleições como ela idealizou. Então ela partiu para o plano B, que foi o Bolsonaro. Só que o que acontece? E aí entra um pouco o que é o bolsonarismo dentro da nova ditadura. O bolsonarismo ele sempre foi um plano B. O bolsonarismo ele é um plano B que deu certo, né? Então a nova ditadura ela é uma ditadura, além de ser oculta, ela é uma ditadura que tem dificuldades de controlar o regime, né? E o bolsonarismo é um instrumento de exceção. Ele é um instrumento, é um plano B. Ele é um instrumento que os ditadores não conseguem controlar 100%. Né? Isso ficou provado no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi um governo caótico, um governo completamente destrambelhado, completamente desorganizado, um governo histérico, de pessoas lunáticas, quer dizer, uma coisa que a própria burguesia não conseguiu controlar, né? Não houve um controle, né, desse governo. Só que a nova ditadura ela se manifesta não na figura do Bolsonaro, mas na figura do Paulo Guedes. Então, o bolsonarismo é o plano B, que deu certo.
mas a nova ditadura ela consegue controlar o essencial do regime, que é o regime, é a parte econômica, o regime neoliberal. Então, isso você pode perceber, e a prova disso que eu estou dizendo, né, dessa hipótese, é o seguinte: todos os ministros da chamada área ideológica do Bolsonaro caíram, né? O Salles, o cara lá do Itamaraty, o maluco lá, o Ernesto Araújo, os caras da educação lá, o maluco lá, que eu esqueci o nome da educação, Weintraub, né? E outros também, muitos outros desses lunáticos caíram, né? Sob pressão. A esquerda, o ataque da esquerda foi muito eficiente nesse sentido, mas o Guedes permanece. O Guedes ele não cai. O Guedes ele não tem o que. E o Guedes também foi muito atacado, foi tão atacado quanto. E os índices econômicos do governo Bolsonaro e, consequentemente, do Paulo Guedes são devastadores, são ruins, são péssimos. E ainda assim o cara não cai. Por que o cara não cai? Por que o Paulo Guedes não cai? Porque o Paulo Guedes, sim, ele é a mão que controla, a mão dos novos ditadores que controla o regime. É só isso que eles. Só isso que eles conseguem controlar no governo, porque o resto eles não conseguem. Então, essa é uma questão que envolve todo o contexto aí dessa internação do Bolsonaro. Eu tenho minhas dúvidas de que o Bolsonaro realmente tem algum problema de saúde. Creio que ele tenha mesmo. Acho que é um problema de saúde, algum problema de saúde, alguma coisa que possibilite que ele seja internado mesmo, enfim, mas certamente isso vai ser usado, né? Outro fator importante que denuncia, e esse é um ano importante nessa questão do ou tudo ou nada, é a questão de que você, no atual momento, você tem um general, né, sob o comando do TSE. Isso é extremamente sintomático, extremamente preocupante, e a esquerda precisa se atentar a isso. A esquerda precisa se atentar a isso, precisa se atentar a esse fato aí, a esse fator. Você ter um general no comando do STF é mais um instrumento da nova ditadura. Então, é um instrumento que vai possibilitar que a nova ditadura dê as caras. Esse tipo de coisa é a ponta do iceberg que sobe ali, né? Quer dizer, você tem uma ditadura oculta, mas ela desponta. Você tem um despontamento dessa nova ditadura quando aparece um general no comando do TSE. Por que um general tem que estar no comando do TSE? Não faz sentido. Não faz sentido, não há porquê. Então, o que acontece? Você tem o quê? Você tem uma ditadura oculta, a ditadura neoliberal. E eles vão controlar as eleições. Esse ano vai ser um ano chave, um ano decisivo. Existem sintomas, esse é um sintoma. O sintoma da manipulação do caso Adélio está aí também. Isso tem a ver com o Bolsonaro estar sendo internado. Ou seja, é o bolsonarismo se articulando junto com a nova ditadura, porque, como eu falei, o bolsonarismo ele é um plano B, né, da nova ditadura, e a nova ditadura não conseguiu, assim como aconteceu em 2018, a nova ditadura não conseguiu organizar o seu candidato, ela não conseguiu ter o seu candidato A, né, que é a suposta terceira via. A terceira via, na verdade, nada mais é do que a tentativa da nova ditadura de controlar o regime através de um candidato forte e visivelmente neoliberal. Porque você tem o neoliberalismo, ele é um regime falido, é um regime que está sendo destruído pela história, né? Porque a fome é decorrência do neoliberalismo, e a fome avança, o desemprego avança. E aí você tem o quê? O fenômeno Lula. O Lula cresce, né? E o Lula, líder nas pesquisas, é também um sintoma de que o regime neoliberal ele é um regime falido, né? É uma espécie de resistência, né, popular, resistência enfim, do povo brasileiro, né, podemos dizer assim, né? Então esse é um ponto fundamental.
E o outro ponto, aí a gente entra nesse ponto que eu queria falar da nova ditadura, e que é o ponto 2, que é relativo a essa questão do regime mesmo, né? E como que se comportou. Nós estamos aí no quarto ano de governo Bolsonaro, né? Esperamos que seja o último ano do governo Bolsonaro. Então, acho que esse é um ponto fundamental também, né, de discussão. O que acontece? O governo Bolsonaro é um governo caótico, descontrolado, né? E a gente viu isso. E as consequências de um regime neoliberal tardio sobre o país começaram, somado também à crise das vacinas, né? De você não ter o povo vacinado, enfim. Essa é uma coisa completamente caótica, né? Ou seja, é um sintoma de um governo caótico, né? Essa questão de não vacinar a população, de incentivar a população a não tomar vacina, né? De incentivar as pessoas toda essa campanha anti-vacina, de incentivar as pessoas a usarem cloroquina e outras formas de prevenção completa, a chamada o método que eles chamam de método preventivo, né, que é uma completa falácia, né, sob o ponto de vista científico. Todo mundo sabe disso, né, não tem como você defender aí enfim, a cloroquina. É um troço completamente absurdo, né? E aí o que acontece? Toda essa questão e o elevadíssimo número de mortos por Covid fez com que o regime foi um ponto crítico no regime. O regime começou a entrar num estado de pré-colapso, né, ali no começo do ano passado, de 2021 ali, que o número de mortos começou a subir muito, né, somado a uma crise econômica e a fome que já vinha avançando, né, a fome e a miséria e o desemprego avançando ainda mais. E aí você tem isto, né, você tem esse estado de sofrimento social começou a ficar num nível muito, muito insuportável, né? Então, eu tenho para mim, essa é uma hipótese, essa é uma teoria interessante de que a declaração do moro suspeito, embora tenha sido um trabalho, tenha como base um trabalho muito, muito importante do Walter Delgatti, né, e do pessoal lá da defesa do Lula, que foi um trabalho muito importante. Esse foi um trabalho fundamental na suspeição do Moro. Eu tenho para mim que houve um contexto, uma base econômica, um contexto político por trás disso também, né, que possibilitou isso também, no sentido de que um colapso social iminente, né, uma situação de calamidade, de sofrimento populacional gigantesco, desproporcional, seria extremamente catastrófico para a nova ditadura, né? Então eu tenho para mim que se não existisse o Lula, estaríamos numa situação de rebelião popular, né? E como ocorreu no Chile, né? Porque então o Lula, ele é uma espécie o Lula elegível, ele foi uma espécie de válvula de escape, né, do sofrimento, né, popular, né, do sofrimento das pessoas. Então foi uma válvula de escape. Então você tem isto. Então a nova ditadura ela foi obrigada a ceder, né, no quesito Lula, né, naquele contexto ali. E isso surpreendeu os próprios petistas, né, que não estavam esperando aquilo, né. O Lula, apesar de ter sido solto, ele não estava elegível, né, ele ainda não tinha seus direitos políticos, para poder concorrer às eleições. Ou seja, então você tem isto, né, você tem toda uma situação que envolve essa crise do regime e a necessidade da nova ditadura de controlar o regime.
E eles vão tentar fazer isso nas eleições, né? Então a gente entra na terceira parte do vídeo, que é relativo à liderança do Lula, né? Quer dizer, então você tem a liderança do Lula, né, nas pesquisas, como essa crise, como esse contraponto, né, essa resistência popular em reação ao avanço da fome, né, e da miséria, do desemprego e da quantidade de mortos pela Covid. Quer dizer, é uma digamos assim, é uma mudança, né, no regime político em prol da esquerda, né? A esquerda ela fica em vantagem em relação a isso, e a liderança do Lula é importante. Só que aí o que acontece? Você tem aí uma questão chave, que é o quê? A nova ditadura. E o que é a nova ditadura? Ela é um controle econômico por parte do parlamento, um controle antidemocrático, né? E uma penetração das forças militares em todo o governo, né, via bolsonarismo. Então, você tem um controle rígido no parlamento por parte da burguesia econômica e uma manipulação toda interna dos militares no poder executivo, né, via governo Bolsonaro. Então, esse é um ponto importante, né, porque o parlamento é muito difícil a esquerda vencer o parlamento. Então, uma eventual vitória do Lula, né, seria o quê? A esquerda ficaria feliz porque não teria mais o Bolsonaro, né? O bolsonarismo ele tem essa função também de amedrontar a esquerda, né, de causar medo na esquerda, né? E isso funciona muito bem, né? A esquerda tem muito medo do Bolsonaro, do bolsonarismo, né? E não é para menos, porque o bolsonarismo ele é uma força fascista de fato, né? E quando a gente fala fascismo, é fascismo em estado puro mesmo, quer dizer, perseguições, extermínio, porque o bolsonarismo ele é formado por milícias que vão se perpetrando no aparato do Estado, né? Então é um militarismo tanto miliciano quanto institucional ali. Esse novo fascismo que ele é meio híbrido, né? Um fascismo híbrido. Então você tem isso, né? Uma vitória do Lula seria uma coisa boa? Sim, claro que seria uma coisa boa. A questão é que e depois, né? Como que você vai enfrentar essa ditadura num governo Lula? Isso vai exigir um reinício da luta sobre uma militância árdua. Mas isso é uma coisa hipotética, porque ainda estamos no começo de 2022. Né? E a função desse vídeo é alertar sobre os perigos dessas eleições, desse ano, na verdade. Né? Então a gente vai se encaminhar para o final do vídeo, que é justamente esse ponto. Quais são os perigos desse ano e o que está em jogo e o que pode acontecer, que acho que é importante que a esquerda tenha consciência. Esse é o ponto 1. Então o ponto 1 é o seguinte: o Lula é líder das pesquisas, né? Só que o Lula por si só, ele se torna uma figura extremamente vulnerável. Vamos partir de uma hipótese muito radical, muito abrupta e muito traumática, que seja, por exemplo, que o Lula morra. Por exemplo, vamos supor que a nova ditadura consiga matar o Lula de uma forma, ou seja, de uma forma sutil, né, inoculando alguma doença nele, até mesmo Covid, de repente, né, ou qualquer outra coisa, enfim, uma coisa que seja muito difícil de provar, ou que seria a nova ditadura agindo de maneira, digamos, característica de si própria, né, que seria uma manipulação, um controle do regime, enfim. Ou o plano B da nova ditadura, que é o bolsonarismo, que é essa coisa descontrolada, algum militante bolsonarista descontrolado, enfim, enraivecido, vai lá e atira no Lula, atira no peito dele em algum comício, ou qualquer coisa do tipo, em alguma reunião, enfim. São coisas possíveis de acontecer, não é uma coisa impossível de acontecer. Se o Lula morre, enfim, tudo bem, haveria uma catarse populacional, haveria haveria um trauma, um drama populacional, talvez uma outra figura de esquerda despontasse,
né? Talvez ou possivelmente isso causaria uma comoção, uma confusão, uma situação de descalabro. A nova ditadura teria que intervir, né? Talvez até houvesse até um novo golpe de Estado em cima disso, né? Um novo golpe de Estado, talvez para adiar as eleições, talvez para ou para adiar as eleições, ou para mudar o regime, enfim, uma coisa emergencial que pudesse dar conta de um controle maior do regime, fazer um semipresidencialismo. O semipresidencialismo poderia ser uma outra cartada, eles permitirem a vitória do Lula, mudando o regime para o semipresidencialismo, tirando poderes do presidente, ou seja, o Lula seria eleito, seria uma catástrofe completa, porque o Lula o Lula, que é o herói do povo, ao invés de ser o herói do povo, se tornaria uma figura, um fantoche dos ditadores, né? E aí os ditadores que dariam as cartas do regime, né? E aí você teria o quê? Um governo, uma derrota profunda, né, da esquerda, do lulismo. Seria um outro desfecho possível para este ano, né? Ou seja, o Lula ganha, mas sem poder. O Lula vence as eleições, até mesmo com o Alckmin vice, né? Que seria também uma coisa muito perigosa também. E aí você teria um regime semipresidencialista aprovado pelo Supremo, pelo Parlamento, enfim, um golpe de Estado completo, ou seja, mais uma manobra da nova ditadura de controlar o regime. E aí você tem o Lula ganhando as eleições, se tornando presidente, só que sem poder. Sem o poder sobre a economia. E sem poder sobre a economia, meu amigo, você não tem poder. Porque o poder é o poder sobre a economia. Né? Não existe. Se o Lula for eleito e não tiver o poder sobre a economia, ele não vai fazer. Qualquer coisa que ele fizer, ele não vai surtir absolutamente efeito nenhum. E aí você vai ter uma crise, né? Uma crise profunda na situação política, né? Então esse seria um outro desfecho, né? O desfecho A, sei lá, morte do Lula. O desfecho B, um novo golpe de Estado, né? Feito aí a surdina, aí seria esse semipresidencialismo. E um golpe C, que seria aí uma articulação política sob a base do Lula, que aí entra a discussão sobre o vice do Lula, né, que seria, atualmente estão falando do Alckmin. Existe essa pressão do PSB, né, o PSB se comporta como um partido golpista, nesse caso, né, de novo. A atuação do PSB é a atuação de um partido golpista, fazendo chantagens, né, ao PT, querendo que o PT apoie candidatos do PSB que são inócuos, né, enquanto que o PT lidera os estados, né, com seus candidatos. Enfim, é o caso de Pernambuco lá com a Marília Reis, é o caso aqui de São Paulo com o Fernando Haddad. Então você tem isso, né? Você tem um partido golpista como o PSB, que se comporta como golpista nesse caso, né, querendo fazer uma aliança com o PT, e isso seria desastroso também. Eu não vou dizer que é um plano dos novos ditadores, mas na verdade seria uma espécie de plano C da nova ditadura, porque uma eventual vitória do PT, do Lula, com essa base golpista, aí você teria novamente, tudo bem, você não tem o semipresidencialismo, mas você tem um Lula extremamente enfraquecido no poder, né, refém, né, de uma conjuntura política contra ele, e um PT enfraquecido, o Lula presidente, o PT enfraquecido porque fez um acordo que o enfraquece, e aí você tem a nova ditadura vencendo as eleições por conta dessa aliança. Uma aliança que fortalece a nova ditadura. Enfim, até mesmo a figura do Alckmin pode ser uma figura perigosa, né, nesse sentido. Mesmo que o Alckmin vá para um partido menor, né, que seria uma opção melhor do que o PSB, né, enfim, mas de qualquer maneira, talvez um tanto quanto perigosa, seria também a nova ditadura teria condições de controlar o regime, porque você teria um PT enfraquecido,
um governo petista enfraquecido, perante a um parlamento forte e uma base de governo onde o PT não seria tão forte, né? Como hoje existem muitos militares no governo, né? O aparato do Estado foi muito controlado pelos militares. Vai existir uma enorme dificuldade desse governo enfraquecido de enfrentar a nova ditadura, né? Esse lado da nova ditadura, que é a ocupação do governo por parte de militares, né? Então é isso. Então eu acho que existem esses 3 cenários, né? E qual seria um cenário favorável para a esquerda? Né? E acho que esse é o ponto importante, né, para a esquerda entender isso, né, para os setores de esquerda entenderem isso, né? Um cenário favorável para a esquerda é o PT ter a sua hegemonia, a sua força, né, no governo, na candidatura do Lula, né? Isso seria sim uma forma de resistência, né, da esquerda dentro desse contexto da nova ditadura, né? Então, ainda assim, você ter uma vitória do Lula, né, com um PT forte, um vice que não seja um cavalo de Troia, um PT forte no governo, aí ainda assim restaria o parlamento, né? E aí seria 2023 seria uma nova rodada de lutas aí, né? Porque haveria uma crise, né, por conta dos ditadores, né, da nova ditadura, de querer derrubar o Lula, né? E isso vai ser uma guerra ainda esse ano, né? É uma possibilidade, isso já vai despontar esse ano, né, essa guerra. Essa guerra contra um PT forte, né, contra um Lula muito de esquerda, né, isso vai acontecer. A gente vai ver isso por parte da grande mídia. Na hora do vamos ver, a grande mídia vai apoiar o outro candidato, e se for o Bolsonaro, vai apoiar o Bolsonaro de novo, né? Ainda assim existe essa possibilidade deles tirarem. Aí vem a questão, né? Será que eles conseguiriam tirar o Bolsonaro do páreo e colocar um novo candidato? É uma hipótese também. É uma hipótese, né? Colocar um candidato oficial da nova ditadura, né? Só que isso enfrentaria uma questão complexa, porque o bolsonarismo ele tem uma base, né? Uma base, digamos assim, ele tem um respaldo popular, no certo sentido, na classe média, não nos mais pobres, porque os mais pobres foram assolados pela fome, né? E o governo Bolsonaro ele tem esse comportamento neoliberal. Ele é um governo neoliberal deformado, digamos assim, né? Ele é um governo neoliberal aberrante, né? Então, e o povo mais pobre reconhece isto, né? Depois com o avanço da fome, né? E da miséria. Então você tem esse ponto, é uma possibilidade sim, né? Deles derrubarem o Bolsonaro e tentarem emplacar um candidato oficial da nova ditadura, né? Mas esse candidato não teria força, né? Então, possivelmente o Bolsonaro eles podem manter o Bolsonaro ainda como um plano B ou como um plano C, mesmo que o Bolsonaro não tenha chance mais praticamente nenhuma de vencer a eleição. Porém, aí entra também mais uma quinta possibilidade, né? Se eles conseguirem tirar o Lula, né, dentro dessa hipótese, né, ou de uma forma até mesmo uma forma jurídica, envolvendo até aí o caso Adélio, essa é uma manobra do bolsonarismo, né, de tirar o Lula, como eu falei no começo do vídeo, existe essa possibilidade deles fazerem um golpe de Estado mais fajuto ainda, mais um golpe fajuto jurídico em cima do Lula, por conta da questão do Adélio, manipulando essa questão do Adélio por meios jurídicos, né? E aí a troca do delegado, como a gente viu no vídeo do Thiago dos Reis, é um tema importante. Então você teria aí uma espécie de mini lava-jato bolsonarista sutil para fazer o serviço sujo, né?
isso geraria uma crise absurda, né, no país, né? Então, de qualquer maneira, o cenário ele é muito difícil, né? Mas eu tenho a impressão de que isto vai acontecer no segundo semestre. Esse primeiro semestre vai ser um semestre mais de onde o tabuleiro ele vai sendo formado, né? A gente já vai ver ali meados em março, quando é o momento que vai começar mesmo a corrida eleitoral, a gente já vai começar a ver a luta já vai despontar, por meios jurídicos, por meios dessa questão do TSE e dessa manobra envolvendo o caso Adélio, né? E aí vai começar a luta a partir de março, né? A partir de março a gente vai ver, final de fevereiro, março a gente já vai ver isso. E aí vai haver nesse meio de caminho essa luta vai se despontar para uma crise política ali mais ou menos no meio do ano. E aí no segundo semestre a gente vai ter aí uma situação muito crítica, porque dependendo de como for a reação da esquerda e da luta popular, né, de ser firme na candidatura do Lula e o Lula continuar líder nas pesquisas, aí a gente vai começar a ver a gente vai começar a assistir uma série de manipulações, é uma coisa bem imprevisível mesmo, né? Mas a gente vai ver uma série de tentativas de manipulação da nova ditadura, campanhas de difamação, uma série de campanhas midiáticas. Então, é isso aí, né? Acho que é isso. Então, ficamos por aqui. Um feliz 2022 e este ano vai ser um ano complicado, né? Sob o quesito da política. Então, vamos acompanhar. Um abraço a todos e até a próxima.